Graça e paz, meus irmãos, você está comigo em mais um vídeo do Conversa Franca, série devocional diário, e este é o 9º vídeo. Nós estamos nessa campanha de 21 dias de oração, jejum, e trazendo este devocional para você, para sua família. Meu conselho é que você reúna a sua família e medite nos textos bíblicos que nós estamos deixando para você, faça uma oração com a sua família. Se for necessário um concerto, uma conversa, é necessário que isso aconteça periodicamente. Isso é a manutenção do lado espiritual da sua família. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre as famílias. Nós vamos falar sobre o Salmo 128 e sobre o cuidado de Deus para com as famílias. Nós vamos falar sobre um texto restaurando a família. Nós sabemos que a família é uma instituição divina e ela foi criada por Deus, e no decorrer dos anos, dos séculos, ela sofreu vários ataques, e desde a sua formação no Jardim do Éden, ela vem correndo este perigo de extermínio. Há uma ação do nosso adversário para destruir com a família, porque a família que é a base para uma sociedade feliz, para uma vida bem-sucedida, é a família que vai proporcionar para o homem e para a mulher estes feitos. Falamos nesta oportunidade, neste vídeo, há famílias que estão passando por alguma situação difícil. Problema com os filhos, problema no casamento, problema na área sexual, na área sentimental, agressões através de agressões físicas, agressões com palavras. Estamos falando a famílias que estão passando por alguma situação, por algum problema, ou quem sabe você conhece alguém que esteja assim, e você pode encaminhar esse vídeo ou orar por esta pessoa, por esta família. Nós cremos que através do poder sobrenatural do Espírito Santo, Deus pode mudar a sua casa, a sua família, a sua história. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre restauração da família. E quando nós falamos sobre restauração da família, nos vem uma pergunta: como nós podemos restaurar a família? Que a família volte a ser o projeto de Deus. Nós entendemos que existem muitas famílias que uma vez eram estruturadas, uma vez estava tudo bem, tudo tranquilo, mas no decorrer do tempo, as situações, às vezes até a situação financeira, foi acontecendo alguma coisa que esta estrutura foi se corrompendo, se degradando, se destruindo, e hoje as famílias estão cada vez mais perdendo aquela essência de o que é ser família. O respeito dos filhos pelos pais, o respeito e admiração dos pais pelos filhos, o carinho, o respeito do esposo para com a sua esposa, da esposa para com o seu esposo, o carinho, a dedicação, o amor. Isso vai se perdendo ao longo dos anos, e não deveria, mas em algumas famílias isso se perdeu. E é necessário haver esta restauração na sua casa, na sua família, entre os seus filhos, entre o seu matrimônio. E eu creio que esta palavra veio do céu para a sua vida nesta quarta-feira. Precisamos entender que para uma família estar debaixo da graça de Deus, uma família estar debaixo do controle de Deus, para que estes males não atinjam a sua casa e a sua família, é necessário que a família seja igreja no seu lar, que a família adote o costume, se dedique na prática de prestar culto ao Senhor lá dentro da sua casa. Às vezes nós, como famílias, e desculpe a minha intromissão e as verdades que eu vou falar, mas às vezes nós, como família, nos reunimos para olhar um filme, para olhar uma partida de futebol, para olhar um show, para várias coisas nós nos reunimos como família. Mas está cada vez mais escasso, está cada vez mais ausente a família se reunir para um momento de oração, para a leitura de um texto, para a meditação, para conversas, para consertar algumas coisas. Estamos cada vez mais longe um dos outros dentro da nossa própria casa. E isto tem
feito com que as famílias viessem a se corromper, a se degladiarem entre si, houver muita disputa, muita guerra, muitas feridas causadas pelas atitudes, pelas palavras. Mas se você transformar o seu lar em uma igreja aonde você vai ter um contato com Deus através das tuas palavras em oração, da leitura periódica da palavra de Deus, do aconselhamento à sua família, aos seus filhos, ou mesmo os filhos trazendo uma palavra de incentivo e uma palavra de Deus aos pais, esta situação na sua casa vai mudar, eu creio. O primeiro passo para ter uma família restaurada é ter Jesus como o alicerce, como o fundamento da sua casa. Nós vamos ler no Salmo de número 127:1 que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se Deus não for o alicerce da tua casa, se Deus não for a estrutura da sua casa, qualquer outro tipo de estrutura que você basear o seu lar, ela vai desmoronar. A única estrutura, o único alicerce que não corrompe, que não cede, que não cai, o único alicerce que você não vai precisar se preocupar é Jesus. Se a sua família estiver alicerçada em Cristo Jesus, os problemas aos poucos vão se resolvendo. Deus vai entrar com providência na sua casa, na sua família. O seu lar não será mais a mesma coisa, o seu lar será um lar de bênção, porque Jesus estará no comando de todas as coisas. O segundo passo é: mantenha a sua família no lugar que o Senhor a colocou. A família precisa permanecer na presença de Deus. A atuação de você como marido, como esposa, há uma responsabilidade sobre o seu lar, de criar os seus filhos na presença de Deus, ensinando os caminhos. A Bíblia diz no livro de Provérbios 22:6, instrui o menino, ensina o menino no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer, ele não se desviará dele. O livro de Josué, capítulo de número 24, Josué deixa um conselho: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Se você fizer com que Jesus seja o alicerce da tua casa, se você viver uma vida de comunhão com o Senhor, permanecer no lugar que Deus te colocou, na posição que Deus colocou você e a sua casa, servir ao Senhor com sinceridade, com verdade, ensinar os teus filhos a retidão dos caminhos do Senhor, você verá a mão de Deus sobre a sua família. Existem alguns males que estão levando as famílias à destruição. Na esfera humana existem os maus tratos, a infidelidade, o desamor, a falta de manutenção no lar, no casamento, na família. E isso tem levado as famílias à destruição, a falta de diálogo, e existem muitos outros fatores. Na esfera espiritual, o não obedecer aos mandamentos de Deus está levando à destruição. Famílias já não estão mais se entendendo. Aí nós temos filhos com problemas de vícios, filhos que não respeitam mais os pais, e tem tanta coisa acontecendo, destruindo as famílias espiritualmente, moralmente, sentimentalmente, fisicamente. E isso vem acontecendo aos montões. Isto está acontecendo aos milhares e milhares. Famílias estão sendo destruídas diariamente, porque não estão deixando Jesus ser o alicerce da sua casa, não estão servindo ao Senhor, não estão servindo com sinceridade, com verdade. O único segredo, ou a única receita da sua família ser abençoada, da sua família alcançar a bênção de Deus, é estar debaixo da mão do Senhor, da mão protetora de Jesus. Quando o povo de Israel estava no deserto, a Bíblia diz que Deus acompanhava o povo à noite com uma coluna, à noite com uma coluna de fogo que ia diante deles por causa do frio do deserto, que poderia causar hipotermia. Ele estava muito escuro, não sabiam para onde estavam indo, para também livrar dos animais peçonhentos. Então ia aquela coluna de fogo acompanhando o povo de Israel. Durante o dia, uma nuvem estava sobre eles por causa do sol escaldante.
A mão de Deus estava cuidando. Quando o povo queria beber água, estava água fresquinha. Todas as manhãs o maná descia do céu. Quando o povo cansou de comer o maná, Deus enviou codornizes, enviou carne. Deus estava sempre cuidando do povo. Quando você depositar a sua vida nas mãos de Deus, quando depositar a sua família aos cuidados do Senhor, a mão de Deus irá lhe guiar. Na escuridão da noite, haverá uma coluna de fogo que irá lhe conduzir os seus passos. Na escuridão da noite, uma coluna de fogo irá impedir que os animais, que a situação deste mundo destrua com você, com a sua família, aqueça-os diante deste inverno. Durante o dia haverá uma nuvem repousando sobre você, cuidando da sua vida, lhe proporcionando tranquilidade, paz, serenidade. As coisas irão se resolver. Deus irá agir na vida dos seus filhos. Deus irá agir na vida do seu esposo, da sua esposa. Deus irá agir na vida dos seus pais, mas é necessário que Jesus seja o alicerce da nossa casa. É necessário que Jesus esteja no controle. É necessário que Jesus esteja no comando de todas as coisas. Se Jesus estiver no controle, se Jesus estiver no comando de tudo, tudo sairá bem, tudo se resolverá. Deus irá mudar a tua história. Deus irá mudar a história da tua família, da tua casa. Deus irá libertar você dos vícios, da prostituição. Deus irá transformar a sua vida. Mas se você colocar Jesus como o alicerce da sua casa e servir a Ele com sinceridade, verdade e coração, esta é mais uma mensagem de Deus ao seu coração. Para esta quarta-feira, separe um tempo para orar, para meditar na palavra de Deus no Salmo de número 127 e Salmo de número 128. E se você puder, reúna a sua família, faça uma oração com eles. Se precisar dizer algo, pedir perdão, consertar alguma coisa, aproveite esta oportunidade. Eu aprendi muito tempo ouvindo meu pai falar e ele dizia: enquanto a vida, ainda há esperança. Enquanto você ainda está vivo, enquanto a sua família, todos estão vivos, ainda há esperança de mudança, de reconciliação, de perdão, de transformação. Coloque isso na sua mente. Deus quer transformar a sua vida e a vida da sua casa. Será um milagre nas mãos de Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém.